Quem disse que o vermelho não entra nos Estados Unidos? Quem disse nossa bandeira nunca vai ser vermelha nos Estados Unidos? A bandeira dos Estados Unidos é cheia de listras vermelhas, historicamente, historicamente vermelha, e aqui o azul, né? O azul cheio de estrelas, o vermelho que é a cor dos republicanos vermelhos, e o azul que é a cor dos democratas. Os democratas, que são mais à esquerda, são na cor azul e não vermelho. Olha os contrassensos, as diferenças. Mas olha só isto aqui, gente. Isso aqui é uma onda, uma invasão vermelha. Isso aqui parece a China. O mapa dos Estados Unidos parece o mapa da China. Houve uma onda vermelha que desenhou o mapa. Se você tirar aqui todas as cores, você vai perceber que isso aqui está parecendo uma galinha, não é? Olha bem, vejam só o formato aqui, as perninhas, aqui, vejam os formatos, as perninhas, tá parecendo uma galinha, não tá parecendo uma galinha? Uma galinha ou mais um pavão, olha o rabão aqui. Mas quem está todo empavonado é o Trump, que venceu, realmente venceu. País democrático é blinda essa alternância de poder. Quem ganha, leva, ponto. Ganhou, levou, assume. Quem está no poder passa o poder normalmente. Se bem que quando o Trump perdeu as eleições de 2020 para o Biden, não passou o poder, e toda aquela encrenca, né? Contestou a eleição, as urnas, como se fossem urnas fraudulentas, criou um caso, estimulou a invasão lá do Congresso, do Capitólio americano, que é o símbolo do poder, aquela encrenca toda. Mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil com o tal de Bolsonaro, que também não quis passar o cetro do poder para o Lula e nem foi na posse, aliás, nem estava no Brasil. Aquela história toda que não entrou. Mas isso aqui não parece uma galinha? Uma galinha enfeitada, uma galinha na verdade toda ela, toda ela parecendo quase que um pavão. As cores estão aqui, o vermelho está predominante, então houve uma onda vermelha que avassalou os Estados Unidos. É um país comunista, é um país comunista, onde já se viu. O Trump tem que mudar, o Trump tem que entrar agora e derrubar, tirar a cor vermelha, porque pega mal internacionalmente. O que o Bolsonaro vai falar? Como é que ele vai elogiar? Como é que ele vai elogiar o Trump se a cor do país dele é vermelha por inteiro, hein? Como? Mas olhando bem aqui, eu tenho a impressão que eu acho que parece uma galinha, né? Aliás, mas a cabeça dessa galinha, olha aqui a cabeça da galinha, esta cabeça da galinha tá parecendo um porco. Tá parecendo uma cabeça de porco. Não me fale em cabeça de porco, gente. Não me fale em cabeça de porco. Olha aqui a cabeça de porco que foi jogada pelos corintianos no jogo contra o Palmeiras, em que o Corinthians ganhou do Palmeiras. Jogaram uma cabeça de porco no estádio, que pensaram que era papel, pano, não, era cabeça de porco mesmo. Eu até aproveitei a situação e disse que aquela jogada da cabeça de porco no estádio era um sinal de que o Trump venceria as eleições. Se você olhar bem a cabecinha do porco aqui, meio avermelhadinho, tal, falta um pouco de um cabelinho mais caído na testa, não parece o presidente recém-eleito dos Estados Unidos? Olha lá, a cabeça de porco teve uma ressurreição e foi eleita presidente dos Estados Unidos.
É humor, gente. Só o humor pode nos salvar. Você acha que eu vou ficar aqui, lá, 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 ganhou, perdeu? Eu tô tão acostumado em ver derrotas e vitórias em política desde o tempo do Getúlio que nada mais me assusta, nada mais me preocupa. Olha aqui. Mas será que a Estátua da Liberdade está contente com a eleição dos Estados Unidos? A Estátua da Liberdade está contente? Não sei, será? Está contente? Será? Aqui tem uma imagem que ela está meio que envergonhada, meio que envergonhada. Aliás, a liberdade é uma coisa maravilhosa, mas a democracia, o problema maior da democracia é que geralmente não há muito o que escolher. Tem que escolher aquilo que está ali e malemar e toca em frente que atrás vem gente. Então, a Estátua da Liberdade, olha, quando eu falo da Estátua da Liberdade, eu lembro do Milor Fernandes, que é meu guru, grande filósofo do humor, incrivelmente pensador, que usava o humor como instrumento, ferramenta de pensamento. Ele tem uma observação que para mim é incrível sobre a liberdade. Ele escreveu no livro as frases, o livro vermelho dos pensamentos de Milor, que é um livro muito bom em que ele põe frases filosóficas de humor sobre vários temas. Ele fala da liberdade. Eu não sei de cor a frase, eu vou ler um pouquinho, nem vou ler inteira, para vocês apreciarem. É uma das frases que eu mais aprecio, gosto do Milor, e sobre a liberdade com humor. A liberdade existe. Não só existe, como é feita de pedra, concreto e aço. Tem 100 metros de altura. Foi doada pelos franceses aos americanos em 1886, porque na época os franceses tinham excesso dela. E os americanos, pouca. Americanos a colocaram na entrada do porto de Nova York, no porto de Nova York, e ela nunca entrou completamente nos Estados Unidos. Quer dizer, embora esteja lá na entrada da Baía de Hudson, né, por ali, ela nunca entrou completamente nos Estados Unidos. Olha que observação geográfica, né? Quer dizer, ele verificou a presença da estátua que ficou parada lá. Todo mundo admira, mas tem horas que a estátua acha que fica meio envergonhada, inclusive pelo comportamento dos políticos nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Mas os Estados Unidos, afinal de contas, é tido como exemplo de democracia. É ou não é? Olha aqui. Aqui temos o glorioso Lula. E o Lula. E o Lula. E o Lula. O Lula que se cuide. E o PT que se cuide. 2026 está chegando. Vai ter eleição. O Bolsonaro já acha que a vitória do Trump vai facilitar a vitória da direita no Brasil, porque ele, claro, ele vai ser perdoado, vai ser anistiado, não vai ter os direitos políticos restabelecidos, não tem nenhum mais processo que vai condená-lo. Ele vai estar limpo para ser o extremo candidato, o candidato que vai reunir toda a direita. Será o Lula? O Lula, na verdade, já mandou, parabenizou Trump pela vitória, desejou ele sucesso, que é hora do diálogo e tal. O mesmo Lula que não mandou um recado parecido quando o Maduro lá na Venezuela ganhou a eleição. O Lula não topou, mas do Trump ele já reconheceu que foi uma eleição limpa. Claro que ele não vai agora reclamar das urnas, imagine, do voto, não vai pedir voto em papel, não vai pedir nada, afinal ganhou de lavada, ganhou não só nos votos nos votos normais, soma de votos de todos os cidadãos norte-americanos, como ganhou no seu colégio eleitoral, que eu nunca vou conseguir explicar direito. Mas, em síntese, essa coisa de cada estado ter um número de delegados, que são eles que afinal decidem a eleição, isso ocorreu desde que houve a independência dos Estados Unidos, a formação da República tal, né? Porque assim, os famosos, os ricos, os poderosos, as grandes forças econômicas dos Estados Unidos não queriam correr o risco de perder as eleições
pela votação popular, né? Votação geral. Então, criaram um sistema em que as cidades, os estados mais populosos, com maior poder econômico e tudo mais, esses teriam mais força eleitoral com um número maior de delegados, que é um sistema que protege, de certamente, as oligarquias, que protege realmente os mais poderosos dos Estados Unidos e não leva tão em conta o voto popular. Isso não seria uma questão de fraude também, uma questão de manipulação da democracia, do voto? Cada voto vale um voto e ponto, como acontece no Brasil. Terminou a eleição, logo à noite já está tudo apurado. Cada um teve o voto que teve, quem teve, teve, quem não teve, não teve. Quem perdeu, perdeu. Tenta na próxima eleição, reconhece a eleição da próxima, reconhece o vencedor e na próxima eleição estão todos de volta. Este é um jogo democrático, mas não. Aqui no Brasil o Bolsonaro não queria saber, não perdi, eu não perdi e nem passou poder. E o Trump também perdeu lá, não perdeu, não, houve fraude. Então, este gesto do Lula, fale o que quiser dele, é um gesto democrático. Assimilou o golpe. Eu perdi, porque ele apostou na Câmara. Ele, por ser um país, um partido mais de esquerda, tal, então, natural. Então, mas ele já sabendo que ele tem que conviver com um líder do porte do Trump, com um país da força dos Estados Unidos. Agora é o seguinte, o Lula que se cuide, o PT que se cuide, porque a situação mudou muito. Quem ganhou as últimas eleições no Brasil? Quem ganhou? Cresceu muito a direita. A direita cresceu muito. Os candidatos da direita foram os mais vencedores. Cresceu o PSD do Kassab, o MDB teve muito prefeito eleito, né? Muito prefeito eleito. E os apoiados por Bolsonaro nem tanto, mas é todo o campo da direita. Não há nenhum problema, gente, não há nenhum problema que alguém da direita ganhe no Brasil. Não há nenhum problema. Contanto que seja, né, alguém da direita saudável, da direita democrática, da direita civilizada, e não da extrema-direita que sempre tem mantendo um clima de golpe, que defende o golpe, com certo fascismo mais ou menos inculcado nas cabeças. Então, que seja da direita solidária, da direita que compõe. Aliás, o Lula dirigiu, o Lula, se for ver, na verdade, eu acho que nem de esquerda ele é, o PT é de esquerda. O Lula é de centro, porque ele governou todos os anos, os dois primeiros mandatos dele, os mandatos da Dilma, todos com apoio da direita, do centro, dos mesmos que agora batem no peito e dizem que são patriota e tal. Então, é uma grande comédia. Então, o Lula sempre dirigiu com a direita, e tocou o governo dele com a direita, e tanto que teve até grande aprovação nos primeiros governos e tal. Agora está muito mais difícil, mesmo porque o PT perdeu o discurso, gente, perdeu a força. Não tem mais acútico aqueles caras, não tem mais os movimentos sociais, está embutido o partido. Então ele perdeu o discurso, perdeu a mensagem. Então o PT vai ter que reencontrar a mensagem. Eu acho que a tendência do PT é virar um partido nanico. Acredito que um outro partido vai surgir, de tendência de esquerda, mas que caia mais para o centro. Então seria um centro-esquerda, porque a esquerda e a direita, ou essa coisa de polarizar, acho que sempre vai existir, mas poderia haver outros partidos mais novos com outras visões da realidade brasileira e mundial. Então eu acho que o PT vai virar um partido nanico e vão surgir, quem vai ganhar força no Brasil é o centro de direita, centro-direita, né? Vai ter muita força, e aí inclusive com influência da esquerda, tem hora que estão juntos, tem hora que estão separados. Então eu acho que uma grande mudança vai haver na política brasileira. Eu não sei se em 2026 Bolsonaro e seus seguidores vão
vão estar assim tão tranquilos como o Bolsonaro pensa que vão, porque ele falou: tomara que essa tendência venha para cá também, que assim como o Trump ganhou lá, que ele ganhe aqui, porque eu sou candidato, direita sou eu, e ninguém tasca e ninguém pega. Difícil, difícil, porque os partidos sabem, os deputados, os senadores, os políticos sabem que ele está inelegível, que ele tem uma encrenca grande para enfrentar, que é muito difícil ter anistia. É muito provável que em 2026 a direita saia com outro candidato. Provavelmente um candidato mais ao centro, menos extremista, menos ao estilo do Bolsonaro e seus seguidores. Mas isso é apenas uma visão. Eu não tenho nenhum problema de achar ganha a direita, ganha a esquerda, mas não a extrema esquerda e nem a extrema direita. Por isso que eu digo que o Lula não é propriamente PT. Se não fosse ele, o PT nunca teria assumido o poder no Brasil, acredito, porque tirando ele, quem tem liderança suficiente para ganhar uma eleição do PT aqui atualmente? Difícil, difícil. Então, se o Lula for candidato nas próximas eleições, ele é uma força. Assim como o Bolsonaro, se for candidato, nossa, duas forças muito grandes, mas eu acho pouco provável. Se o Lula estiver bem de saúde, acho que vai querer sair, porque o PT não tem outro. Então, quando Bolsonaro e quando Lula saírem de cena, perderem a sua força política, tal, se aposentarem, pode ser que surjam novos líderes, novas forças, provavelmente com novos partidos. É o Marvadão direto e reto, comentando os fatos da política. Perdeu? Vai para casa, vai refletir e daqui um tempo volta, porque assim é a política. Curta o canal do Marvadão, compartilhe o canal do Marvadão, siga o canal do Marvadão e recomende para os seus amigos o canal do Marvadão, porque eu posso ter as minhas convicções, minhas preferências, mas tem uma coisa que eu não faço. Eu não brigo com os fatos, gente. Eu não brigo com os fatos. Sou crítico e discuto a lógica dos fatos e as tendências que vão acontecendo pelo país. Então, em